Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição deste novo trimestre, terceiro trimestre do ano de 2025. A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Nossa primeira lição tem como assunto a Igreja que nasceu no Pentecostes. Nosso texto áureo está em Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática nos fala que a Igreja nasce no Pentecoste, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. A nossa leitura em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 14. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, levantando-se, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus, e a todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Antes de prosseguirmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo esta abençoada ministração, e assim você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. A introdução nos fala que a Igreja nasceu no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era, a Era da Igreja. O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus. Acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. O derramamento do Espírito no Pentecostes marca o início da Igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel no capítulo 2, versículo 28 do seu livro. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, ou seja, o surgimento da era da Igreja era um sinal de que os últimos dias estavam se aproximando. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à Igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isso é o que veremos nesta lição. Primeiro tópico: a natureza do Pentecostes bíblico. Primeiro item: de natureza divina. Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso,
aquele vento forte, aquele vento que faz aquele barulho como se fosse um uivo que enche os ouvidos. Esse barulho encheu toda a casa que estavam assentados. Quem estava assentado? Os discípulos, os 11 que haviam restado, excluindo, claro, Judas Iscariotes, mas eles não eram os únicos. Havia outros, total de cerca de 120 pessoas. E foram vistas por eles línguas como que de fogo. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, são as chamadas teofanias. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião, houve trovões, relâmpagos, um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, em Deuteronômio 4,36. Desde os céus te fez ouvir sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Segundo item, um evento paralelo ao Sinai. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecoste marcou o encontro do Espírito de Deus com a Igreja. Pentecoste, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedra. Aqui no Pentecoste, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Terceiro item, centrada em Cristo e nos tempos finais. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Afinal, Jesus havia prometido: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Então a prova de que Jesus havia cumprido a sua palavra estava ali diante dos olhos de todos eles. Lembre-se que há cerca de 50 dias atrás, Jesus tinha sido morto e para o mundo ele estava sepultado, enterrado, embora o seu corpo não fosse encontrado. O tempo passou e parece que as pessoas esqueceram de Jesus como mais um incidente naquela vida que levavam. Agora não. Agora aquele Jesus que 50 dias atrás havia sido o assunto do momento, voltava com todo o poder, agora pela boca daqueles discípulos. Isso significa que, embora o Pentecoste seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, ele tem Cristo como seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecoste perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem a cruz. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes era o cumprimento da profecia de Joel, em capítulo 2, versículo 28, onde Deus anuncia: antes do fim dos tempos, ao chegar próximo do fim, eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Ou seja, aquele Espírito Santo que antes vinha sobre um ou outro, sobre um Moisés, um Elias, um Sansão, mas agora ele estaria disponível para todos. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, ele mostrou que esse evento também tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Segundo tópico, o propósito do Pentecostes bíblico. Primeiro item, promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som, o vento, o fogo, ocorridas no Pentecostes, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecostes produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, diziam aquelas pessoas. Logo, o Pentecostes que não adora não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecostes, eles também louvaram a Deus, eles também magnificavam a Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal, cheio do Espírito, dá bem as graças. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Segundo item, poder para testemunhar. O Pentecoste tem uma dimensão escatológica,
pois ele aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, que está próximo, está logo ali no nosso caminho. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecoste não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. Atos 1:8. Jesus fala aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder, dunamis no grego, tem esse significado. Algumas Bíblias aparece a tradução virtude, mas essa não é a melhor tradução. Poder é o mais correto. De fato, é isso que acontece depois do Pentecostes. Aqueles discípulos que estavam ali fechados em si mesmos, calados, silentes, agora eles passam a proclamar Jesus com todas as suas forças até o fim das suas vidas. Terceiro tópico: características do Pentecostes bíblico. Primeiro item: uma experiência específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecoste é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Naquele dia, o Senhor batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, já eram salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra. Seus nomes estavam arrolados nos céus. Eram, portanto, crentes, no sentido mais amplo da palavra. Contudo, Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo. O Pentecostes bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. Por que estamos dizendo isso? Porque há aqueles que alegam que, quando a pessoa se converte a Jesus, já ela está batizada com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Isso não é verdade. A salvação, a conversão, é uma bênção, é uma coisa. O batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é outra coisa. Segundo item: uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Não há dúvidas de que outros resultados ou evidências do batismo no Espírito Santo se seguem. Contudo, foi o falar em línguas e não o sentir uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Terceiro item: as línguas e o amor. A evidência física inicial, ou sinal do batismo no Espírito Santo, foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria, não foi um grande amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal, e o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento, mas sim de crescimento e maturidade em Cristo. Portanto, isso nos mostra que a evidência física do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Não é simplesmente uma grande emoção, não é uma grande fé. Tudo isso pode estar presente na vida do crente, mas não significa que ele está batizado com o Espírito Santo. Conclusão: como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo. E o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi no Pentecostes. Esse evento é essencial, porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o Evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Com isso, chegamos ao final
da nossa primeira lição deste novo trimestre, a igreja que nasceu no Pentecostes. E na sua escola bíblica dominical, na sua igreja local, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.